Bom dia, pessoal. Como vão vocês? Faz tempo que eu não apareço aqui para gravar um vídeo, né? Meu nome é Alaia, para quem não me conhece, sou mestre em filosofia e estudiosa do gnosticismo há muitos anos. E espero que vocês estejam aproveitando aqui as playlists do canal, os estudos dos apócrifos de Nag Hammadi, os textos gnósticos e todas as reflexões de filosofia e espiritualidade que a gente traz aqui. Hoje eu queria gravar um vídeo para vocês sobre um dos textos da Biblioteca de Nag Hammadi, que é o texto de número 1 do Códice 1. Né? Para quem não sabe, eu vou deixar o card aqui em cima, se vocês quiserem saber mais sobre essa grande descoberta, né? Eu vivo repetindo isso aqui. Mas a Biblioteca de Nag Hammadi é uma descoberta no Egito, no Alto Egito, na região de Nag Hammadi, que é perto de Luxor, ali perto do Nilo, umas montanhas, numa região chamada Jabal al-Tarif, foram encontrados em cavernas por um cuidador de cabras, né? Conta a história, jarros com 13 códices. Códices são livros de couro encadernados com folhas de papiro dentro, e cada um desses 13 códices continha mais ou menos uns 4 a 6, 7 textos atribuídos a tradições gnósticas e cristãs, né? Muito se especula sobre essa descoberta, quem que escondeu, se era um túmulo, se era um descarte, se era esconderam porque foram textos proibidos, né? Tem toda aí uma polêmica que eu não vou entrar nesse momento, mas foram aí encontrados em 1945 esses 13 códices, né? Claro que parte disso ficou perdido, né? O material se deteriorou, se esfarelou. A mãe do cuidador de ovelhas pegou parte porque ele levou para casa, né? Conta a história da descoberta e pegou para acender o fogão e jogou no fogo. Uma pena. Mas enfim, o que a gente precisa saber é que são 13, alguns muito pequenos, alguns com mais conteúdo, e eles são de um conteúdo assim bastante heterogêneo dentro da tradição gnóstica cristã. Então a gente tem textos dos gnósticos setianos, a gente tem textos dos gnósticos valentinianos, a gente tem trechos do Asclépios, que é do Corpus Hermético, da tradição hermética, tem um pedaço da República de Platão também, que aí é uma exceção também, mas a maioria disso são textos atribuídos pela pseudepigrafia, claro, né, uma pseudonímia, atribuídos a discípulos de Jesus e estão, portanto, conectados a essa tradição gnóstica e cristã. O primeiro códice, ele é chamado de Códice Jung, porque o professor holandês Gilles Quispel conseguiu comprar de um antiquário e meio que contrabandear, foi uma confusão, né? E ele conseguiu trazer o primeiro códice, que contém aí alguns textos mais focalizados na tradição de Valentino, né? E ele deu de presente para o Instituto Jung, né, na ocasião do aniversário de 80 anos do Jung, e por causa desse primeiro acesso que pessoas de fora, assim, dos antiquários, da igreja e tal, conseguiram ter acesso, começou-se aí um esforço de tradução. Né? Depois, todo esse material foi devolvido, ficou em uns 5 anos com o Instituto Jung, se não me engano, e depois ele voltou para o Museu Copta do Egito e tal, mas não vem ao caso aqui. Então, a gente tem aqui no canal uma playlist chamada Biblioteca de Nag Hammadi, e toda vez que eu falo de um dos textos dessa biblioteca, de um desses apócrifos, eu coloco o vídeo lá. Então, se vocês quiserem conhecer outros, já tem vários que eu fiz a introdução e comentei, está lá na playlist da Biblioteca de Nag Hammadi, é só você ir na aba de playlists. Né? Além disso, tem duas playlists específicas de outros dois textos da Biblioteca de Nag Hammadi que a gente tem estudado em grupo, né? Então a gente estudou inteiro o Evangelho de Tomé, o famoso Evangelho de Tomé, tem toda a questão com o Evangelho Q, a fonte Q e a comparação com os sinóticos, mas a gente estudou os 114 ditos do Evangelho de Tomé aqui no canal e tem uma playlist dedicada só para ele. Também tem uma playlist dedicada só para o Evangelho de Filipe, que é um dos textos mais profundos e complexos e longos, no caso, tanto de Tomé quanto de Filipe são do Códice 2, tá? A gente está terminando aqui no nosso grupo, quem acompanha, quem é membro do canal e acompanha ao vivo aqui pelo Zoom, a gente está fazendo esse estudo continuado, né? Estamos chegando aí do meio para o final do Evangelho de Filipe, e também tem uma playlist dedicada ao Evangelho de Filipe que vocês podem ir assistindo
pela playlist, né, acompanhando didaticamente em ordem o texto. Eu passo o texto todo com vocês e, claro, que eu vou aprofundando e trazendo outras fontes de compreensão do tema, porque o Evangelho de Filipe abre um leque muito grande para a tradição gnóstica, para a tradição esotérica, para a tradição de mistérios de Jesus. Então a gente está indo agora para o final do Evangelho de Filipe. Quem é membro do canal fica avisado que dia 30 a gente retoma, na terça-feira, às 7 horas, as atividades ao vivo, a partir do parágrafo 78 do Evangelho de Filipe. Então, quem quiser pegar, se atualizar, né, pode ir assistindo até lá. Mas então hoje eu vou falar de um outro texto, que é do Códice 1, né? Esse códice chamado Códice Jung, que é um códice mais valentiniano. O Evangelho de Filipe também é uma edição da Escola de Valentino, ao que tudo indica, né? Ainda não fiz um vídeo aqui sobre Valentino e sua escola, estou devendo para vocês, vai acontecer eventualmente. Mas vamos falar então do primeiro texto, do primeiro códice, o Códice 1. O Códice 1, ele contém textos como o Evangelho da Verdade, o Tratado do Tripartite, que são textos bem conhecidos de quem estuda o gnosticismo, é um dos códices assim mais bem preservados, e o primeiro texto é a prece do apóstolo Paulo. Então, aí a gente já começa, é um texto muito curtinho, né? Ele é fragmentado e é só uma oraçãozinha, e eu vou trazer alguma discussão sobre isso, e vou fazer uma leitura do texto com vocês agora. Eu fiquei motivada a gravar esse vídeo porque ontem eu participei como ouvinte, né, de uma conferência online pelo Zoom que aconteceu. Vou mostrar aqui para vocês. Vou até botar aqui para compartilhar que fica mais fácil. Então, ontem, gente, eu participei como ouvinte disso aqui, que é uma... Vou dar zoom aqui para vocês verem. Espero que esteja mostrando direitinho. Bom, aqui é o grupo de estudos coptas da da Faculdade Valdense de Teologia de Roma. Bacana o símbolo do grupo de estudos coptas, né? Se eu tivesse lá em Roma, eu ia estar querendo estudar com eles. Né? Tem aqui o Ouroboros, né? A serpente mordendo o próprio rabo e algumas palavras em copta. Então, ontem eles promoveram, né, esse evento, é uma palestra, a Faculdade de Teologia em Roma, né, convidou e eu me inscrevi só para participar como ouvinte. E o tema era oração, conhecimento e salvação, uma prece valentiniana, Nag Hammadi Codex 1, texto 1. Né? Então, aqui é o código para a biblioteca de Nag Hammadi, códice 1, texto 1, que é o primeiro, é o que abre, o primeiro códice. Você abre, tem uma oração atribuída ao apóstolo Paulo. O título, o texto está em grego, né? O título foi preservado. Deixa eu só aqui colocar. Foi com a professora do Instituto Protestante de Teologia de Paris, Anna van den Kerkhove, e ela dá aula na História da Igreja Primitiva e Patrística da Faculdade de Teologia de Paris, e ela pesquisa especialmente textos herméticos e valentinianos, Nag Hammadi, e textos maniqueus, com foco daqueles preservados em copta. Então, foi isso aqui que eu me inscrevi para escutar, né? Queria só mostrar para vocês. Então, o texto da prece do apóstolo Paulo, do Códice 1, ele parece que foi... Os estudiosos têm a impressão de que ele foi adicionado, como o primeiro texto para abrir o estudo do Códice 1, né? São uma coleção de textos valentinianos, como eu disse, isso já é bastante consenso. E os outros textos são mais longos, então esse é só assim um curtinho, e ele está escrito em copta, como toda a biblioteca de Nag Hammadi, alguém traduziu do grego para o copta, né? Todos os textos da biblioteca de Nag Hammadi vêm de originais em gregos, então aí cogita-se que os monges do deserto tinham acesso a esse material, inclusive tem muita semelhança com as ideias de Pacômio, Santo Antão, etc., dos monges do deserto, com algumas ideias gnósticas. Então a gente aí cogita que eles tinham acesso a esses textos, né? Eles não eram exatamente da ortodoxia, né? Mas aí foi traduzido do grego para o copta e colocado aí nesse códice, nessa encadernação de coro. Né? Tá faltando 2 linhas no início do texto, porque o tempo destruiu, né? E aí a Ana, ela comenta algumas coisas interessantes, né? Que, por exemplo, a atribuição a Paulo é aí uma pseudonímia, né?
Não quer dizer que foi o Paulo que escreveu, mas talvez pessoas que tinham simpatia com a linha da cristologia de Paulo, pessoas que se identificavam como cristãs e simpatizavam com Paulo, né? Sem entrar aqui nas questões sobre o Paulo, mas o Paulo ele é considerado gnóstico por alguns grupos gnósticos, ele é considerado católico, fundador da Igreja Católica por grupos ortodoxos, né? Mas a gente tem, por exemplo, o Marcion, que é chamado de herege, ele faz uma edição das cartas paulinas que ele considera que aqueles são os ensinamentos autênticos de Paulo, né? E os valentinianos, eles consideram Paulo um instrutor de cristologia gnóstica. Então, assim, há uma grande discussão sobre isso, não é o nosso tema hoje, mas, ao que tudo indica, os valentinianos, eles tinham muita consideração por Paulo. Né? Valentinianos não é como eles se auto-intitulavam. Tá? Quem atribui esse nome como seguidores de Valentino é o Irineu de Lyon, no seu texto Contra as Heresias. Mas o Valentino, que ensinou lá por volta do ano 150, 160, 180, que é a época da redação do Irineu, então, final do século II, meados para final do século II DC, é a época de Valentino. Valentino tinha uma escola gnóstica em Roma, ele ensinou em Alexandria, ele viajou bastante. E o Valentino foi um desses grandes líderes da linhagem da tradição gnóstica, que reuniu ensinamentos, material editorial, publicou, copiou livros e transmitiu esses ensinamentos gnósticos. Né? O Irineu chama eles de valentinianos, mas como que os valentinianos se auto-intitulavam? Como eles chamavam a si mesmos? Eles se chamavam de cristãos. Eles se consideravam cristãos, seguidores do Cristo, a sua versão de cristianismo. E aí, eles atribuem a Paulo essa oração. Pode até ter sido algo de uma tradição oral que passou, que veio de Paulo, veio de algum grupo paulino, né? A gente sabe, né? Como diz até nas suas cartas, né? Que Paulo viajava muito, né? E Paulo ia plantar, né? Comunidades, plantar o ensinamento, e Apolo, né? Regava as comunidades com o aprofundamento do ensinamento. Mas, e aí a gente não sabe como isso foi a decorrência dessas várias comunidades, né? Algumas talvez tenham chegado a grupos valentinianos cristãos. A palestra da professora Ana foi bastante interessante, né? Eu fiz algumas anotações e estou trazendo as anotações para vocês, né? Foi um estudo que veio dela também, né? Ela comenta que os valentinianos davam muita importância às práticas de oração. Então, ao que tudo indica, haviam várias orações, hinos, liturgias. Eles tinham uma certa liturgia cristã gnóstica, né, nos seus grupos, inclusive que havia uma rotatividade, às vezes uma pessoa oficiava, outro dia era outra, incluindo mulheres. As mulheres também oficiavam esses ritos. Esse foi um dos problemas que o Irineu e o Tertuliano, né, não gostavam, né, e aí houve aí um embate, né, desses grupos cristãos, e o Valentino, ele ficou conhecido naquela época por usar esses hinos, essas orações e essas preces com conteúdo, com teor gnóstico. Né, a gente viu recentemente, no livro recente aqui do Alberto Brum e da Jane, Bardesanes e os hinos de Tomé, a minha luz não está ajudando, né? Bardesanes e os hinos de Tomé, que aqui são hinos, né? Hinos atribuídos a Tomé, no caso, né? Não Paulo. E então o Bardesanes é contemporâneo, mais ou menos, do Valentino, só que o Bardesanes está lá na região perto da Armênia, Turquia, né? A região de Síria, Armênia, Turquia, Edessa, né? Foi um reino ali de um rei que estabeleceu o cristianismo gnóstico como a religião vigente na sua época, e o Bardesanes tinha essa escola, e também tinha esses hinos. Então, a gente tem aqui, traduzido para o português, o hino da veste de glória, também conhecido como o hino da pérola, que foi um texto que o Jung trabalhou também, e a canção nupcial da sabedoria. Então, isso só corrobora, né, a ideia de que esses grupos gnósticos tinham as suas preces, as suas orações, as suas liturgias e hinos. Né? Então, a prece do apóstolo Paulo é mais uma dessas orações que surge em ambiente gnóstico. Parece que
os grupos valentinianos usavam muito isso, e isso estava entrando em choque com o uso dos salmos davídicos, né, os salmos de Davi, do grupo dos heresiólogos, né, dos ortodoxos mais fechados, né, eles não estavam gostando que algumas pessoas estavam adotando as práticas e os hinos valentinianos, gnósticos, e isso estava competindo, de certa forma, com o uso dos salmos de Davi. Né? Isso é o que a professora Ana colocou na palestra dela. Inclusive, a gente vê menções, segundo nos disse a professora Ana, de Clemente de Alexandria, Orígenes, Irineu e Tertuliano, né, a esses hinos valentinianos, essas preces valentinianas, eles fazem menção à existência disso. O texto, eu vou passar ele agora com vocês, ele é curtinho e ele tem alguma semelhança, chamou a atenção a professora Ana, e ele tem alguma semelhança com o material hermético, do Corpus Hermético, especialmente um trecho do Asclépio, né, que fala sobre o divino, né, fala, você é o Nous, você é o meu verdadeiro intelecto, você é o verdadeiro Deus, é o Nous, né? Então, ela notou essa semelhança. Foi muito interessante na palestra porque ela é fluente em copta, né? Diferente de mim, eu preciso estudar o copta. Então, ela trouxe o texto em copta e ela leu em voz alta em copta. Foi muito interessante para mim. E aí ela foi traduzindo para o inglês. Né? Com vocês aqui eu vou fazer diferente, claro, porque eu não vou ler em copta. Mas eu estou com o texto aqui em inglês e em português. Né? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Sim, o texto, alguns especialistas tratam ele como um texto valentiniano, por causa desse contexto todo, e também porque ele usa frases típicas do conteúdo valentiniano, como pleroma, arconte, que são palavras que vocês que estão acompanhando o canal há um tempo já estão bem acostumados. Né? E a data de composição é basicamente a data de quando Valentino era vivo, então eles atribuem esse texto ao ano 150, e aí depois ele foi traduzido para o copta por volta do ano 300. Né? É mais ou menos essa data de composição que se coloca. Vou arrumar o texto para vocês terem acesso à leitura junto comigo, para ficar lado a lado. Então, eu estou com ele em inglês e em português. E vocês podem ir ver eu peguei aqui da Wikipédia, gente, né? Como eu sou tradutora e eu tenho acesso ao inglês fácil, eu peguei aqui da Wikipédia e a gente lê junto. Olha só que legal. Vou compartilhar a tela agora. Acho que eu vou botar assim na minha tela. Pronto. Olha só. Está aqui no lado direito está o texto em inglês, a prece do apóstolo Paulo, a tradução é do Dieter Müller, e o texto termina igual lá no apócrifo de João, as últimas palavras são o título, né? Cata Ioannem Apócrifo, né? O livro secreto de João, aparece no final do texto. Aqui também era a prática da época, no final do texto eles colocam o título. Então está lá em grego, na verdade, o texto todo está traduzido para o copta, mas eles mantiveram o título em grego, e aí está lá no manuscrito, né? Prece do apóstolo Paulo, em paz, Cristo é sagrado. Então, a gente tem as duas primeiras linhas faltando, e aí ele começa assim, né? Conceda-me sua misericórdia. Meu Redentor, redima-me, pois eu sou o seu. Venho diante de ti, aquele que veio diante de ti, né? Me redima, eu sou o seu, você é o meu Redentor, eu me prosto, eu venho diante de ti. Lembra muito o conteúdo acho que eu não estou com ele aqui agora, eu não estou. Lembra muito o conteúdo do hino de Jesus, que está lá no meu livro, em coautoria com o Alberto, também o Gnoses de João, porque ele fala assim, eu sou o Salvador e eu salvaria, eu serei libertado, eu libertaria. Tem assim essa cadência nos versos, né? E aqui na prece do apóstolo Paulo tem isso também, ó. Meu Redentor, me redima. Eu sou o seu e me coloco diante de ti. Você é minha mente. Traga a mim, né?
bring me forth. Aqui está você, meu entendimento, eleva-me. Aqui a Ana comentou na palestra ontem que aqui a palavra que está é nous. Então, olha aqui a conexão que na tradução a gente perde, porque é um termo técnico, né? Na tradução a gente perde, mas aqui a palavra que estaria é nous. Então, ela comenta que o texto fala, você é meu intelecto, você é meu nous, você é a minha mente. Então, isso nos correlaciona o texto com a ideia do nous, que é muito presente no hermetismo. Temos 2 vídeos aqui no canal, no curso das Origens da Alma, que é sobre o hermetismo, com participação especial do Vinícius Pimentel também. Então, se vocês quiserem conhecer mais do hermetismo, tem aqui no canal 2 vídeos, tem alguns que eu também relaciono o Evangelho de Filipe com alguns trechos do Poimandres, do Corpus Hermético, então a gente se interessa bastante por hermetismo aqui também. Não tem nada a ver com Caibalion, tá, gente? Sempre fazendo essa nota, mas tem aqui disponível. Mas o texto, então, a prece de Paulo, você é meu nous, eleve-me, você é minha casa do tesouro, abra-te para mim. Você é o meu pleroma, a minha plenitude, my fullness, minha totalidade, né? Leva-me contigo. Você é meu repouso. Conceda-me o Logos perfeito, que não pode ser apreendido pela cognição dos sentidos. Olha, se a gente consegue entender que aqui não é a palavra perfeita, mas é o Logos perfeito, Hieros Logos, também tem relação com textos herméticos, isso aqui, gente. Então, como que fica? Vamos lá. Conceda-me sua misericórdia, meu Redentor, redima-me, pois eu sou seu e venho diante de ti. Tu é meu nous, eleva-me. Você é minha casa do tesouro, abra-te para mim. Você é meu pleroma, eleve-me contigo, leve-me contigo. Você é meu repouso, conceda-me o Logos perfeito que não pode ser apreendido. Bonita, né, a oração? Muito, muito gnóstico, teor super valentiniano, super gnóstico. E lembra que Jesus falava, né, que o Filho do Homem não tem repouso, ele não tem onde repousar nesse mundo, porque o repouso, a vida eterna, está no pleroma, né? Tem toda essa correlação aí com outros ensinamentos de Jesus. Vamos continuar, são só mais 2 parágrafos. Eu te invoco, eu invoco aquele que é, desde o princípio, exaltado sobre todo nome. Então, eu invoco aquele que, desde o princípio da emanação do é exaltado acima de todo nome, acima de tudo aquilo que pode ser nomeado, através de Jesus o Cristo, Senhor dos senhores, Rei dos séculos, Rei dos eons. Aqui não é ages, aqui é eons. Eu lembro que a Ana comentou a palavra eon na tradução do copta dela. Então, em nome de Jesus o Cristo, né, Senhor dos senhores, Rei dos eons. Como que está lá no Apócrifo de João, para quem já leu minha tradução, né, lá no Apócrifo de João, pronoia o primeiro pensamento divino, dá origem ao Cristo. E aí Cristo pede que lhe seja dada nous, a mente, e Cristo se torna a coroa dos eons. Olha a relação aqui com a Kabbalah, a coroa dos eons, aquele que está acima de todos os outros eons, aquele que está junto, perto da totalidade. Né? Conceda-me seus dons e não se arrependerá. Através do Filho do Homem e do Espírito Auxiliador da verdade. Ah, aqui é Paráclito. Então, conceda-me seus dons e não se arrependerá. Esses dons vêm através do Filho do Homem, o Cristo que em nós habita. O Paráclito da verdade. Esse termo Paráclito da verdade é usado por Mani, o fundador do maniqueísmo, que é uma decorrência da escola de Bardesanes. Né? Ele fala que Jesus é o meu Paráclito da verdade. Ele também usa esse termo. Dê-me autoridade quando eu te pedir. Conceda cura para o meu corpo quando vos peço. Através do mensageiro da salvação. E redima minha eterna alma de luz e meu espírito. E o primogênito da plenitude da graça seja revelado em minha mente.
O primogênito do pleroma, mais um termo da tradição gnóstica, do mito de criação da cosmologia gnóstica clássica. Aqui no canal a gente tem uma playlist inteira dedicada ao estudo da cosmogênese, a cosmologia gnóstica, como o cosmos se formou, os mitos de criação dos gnósticos, né? A gente encontra tanto nos textos setianos quanto nos textos valentinianos essa ideia do primeiro gerado. Sabe a ideia que ficou no cristianismo do o único filho de Deus, o filho único de Deus, o primogênito de Deus? Pois é. Em grego a gente tem essa palavra, o autógenes, o autogenes, o autogerado, que é o protogonos, o protogênesis, né, o primeiro gerado. Então, o primeiro gerado é justamente essa primeira luz que sai do ventre da mente divina universal. Essa primeira luz que se dirige em direção ao mundo, esse logos que vem ao mundo, como diz lá o Evangelho de João no seu prólogo. Então, essa primeira luz que vem ao mundo, aquele que veio do pleroma dos pleromas, a coroa de todos os eons, ele é o primogênito da plenitude da graça e ele revela a gnosis, a minha mente. É isso que está dito aqui, ó. O primogênito do pleroma da graça, revele ele a minha mente. Revele o meu entendimento, né? Que ele venha a mim, que o Cristo se manifeste em mim, que o Cristo me eleve em direção ao pleroma das luzes. Conceda-me o que nenhum olho de anjo viu, e nem o ouvido dos governantes desta era tem entendido, e o que não tem entrado no coração humano, que veio para ser angélico e exemplar, segundo a imagem do Deus Filho, quando foi formado no princípio. Achei estranha essa tradução em português. Vamos lá. Olhar o inglês aqui. Conceda-me o que nenhum olho de anjo viu. Os anjos, na tradição gnóstica, eles são como os daimones no hermetismo, tem os kakodaimones e os agatodaimones, os bons, os maus, os neutros, são forças, né? E os anjos são como mensageiros, né? Eles aparecem no hino da pérola como mensageiros também. Quer dizer, anjo quer dizer mensageiro, né? Mas os anjos, eles são parte do plano do mundo sensível, eles não estão junto aos eons do pleroma, os anjos são criações, forças, criações, potestades. O Paulo fala muito, né? O Paulo, que é atribuída a autoria dele, ele fala das potestades, dos poderes dos anjos, né? Essas classes de seres. Mas essas classes de seres, elas são do demiurgo para baixo no mito gnóstico. Ainda que sejam perto do sétimo céu, perto de Sofia, junto a Sabaó, bom, que é o bom regente, aquele que trabalha pela luz. Eu não estou dizendo que os anjos são como os arcontes no sentido do mal, mas o ensinamento gnóstico mostra que nós somos capazes de transcender, né, os limites desse mundo e retornar ao pleroma, e essa é uma prece de invocação a esse primogênito da luz, a esse logo sagrado, o Filho do Homem, o Cristo, que ele possa nos elevar de volta ao pleroma, que a gente possa ter essa redenção, essa misericórdia, esse nous, esse entendimento, essa gnosis, aquilo, que a gente possa se elevar e ser curado e retornar à totalidade, ao seio do Pai, à casa do Pai, né? Então isso não é disponível para as forças dos anjos, é isso que o texto está dizendo. Então, me conceda tudo aquilo que os anjos não podem ver nem ouvir, né? Aquilo que não entrou no coração humano e se tornou parte da imagem modelada do Deus psíquico. Olha, está diferente aqui no inglês. And modeled after the image of the psychic God. E segundo a imagem do Deus... então eles foram modelados segundo a imagem do homem psíquico. O apócrifo de João vai falar da criação do Adão psíquico antes da criação do Adão terreno, modelado pelo demiurgo. Olha, tudo vai se conectando aqui com a tradição gnóstica. E foi formado no princípio, pois eu tenho fé e esperança. E coloque em mim
a sua amada, eleita e abençoada grandeza. Como é que está aqui? O amado, o eleito e bem-aventurado, o primogênito, o unigênito e o maravilhoso mistério de sua casa, pois seu é o poder e a glória, e o louvor e a grandeza, para sempre e sempre. Amém. Então, como que ficou? Vou tentar ler inteiro agora. A gente vai absorvendo e os meus comentários vão quebrando, né? Então, mas vamos tentar inteiro. Conceda-me sua misericórdia, meu Redentor, redima-me, pois eu sou seu e venho diante de ti. Tu és o meu luz, a minha mente, minha gnosis. Eleva-me. Você é a minha casa do tesouro. Abre-te para mim. Você é a minha plenitude, o meu pleroma. Eleve-me contigo. Você é o meu repouso. Conceda-me o logos perfeito, que não pode ser apreendido. Eu invoco aquele que desde o princípio é exaltado sobre todo o nome de Jesus o Cristo, Senhor dos senhores, Rei dos eons. Conceda-me os teus dons e não se arrependerá, através do Filho do Homem, o Espírito da verdade, o Paráclito da verdade. Dê-me autoridade quando eu pedir. Conceda-me cura para o meu corpo, quando eu vos peço através do mensageiro da salvação, e redima minha eterna alma de luz e o meu espírito. E o primogênito da plenitude, o primeiro gerado da graça, seja revelado à minha mente. Conceda-me o que nenhum olho de anjo viu e nem o ouvido dos governantes ou arcontes desta era tenha entendido, porque eles não são capazes de atingir a gnosis perfeita. Conceda-me aquilo que não tenha entrado no coração humano, que veio a ser segundo a imagem do Deus psíquico, quando foi formado no princípio. Pois tenho fé e esperança naquele que está acima de mim, o primeiro gerado, o amado, o eleito, o bem-aventurado, o primogênito e o maravilhoso mistério de sua casa, pois seu é o poder e a glória, e o louvor e a grandeza, para sempre e sempre. Amém. Prece do apóstolo Paulo. Em paz, Cristo é santo. Códice de Nag Hammadi 1, texto 1. Espero que vocês tenham gostado desse breve estudo aqui hoje e nos vemos no próximo vídeo. Lembre de curtir, compartilhar com seus amigos e comentar o que vocês acharam aqui, para que essa tradição gnóstica, esses lindos ensinamentos, possam chegar a mais pessoas. Um beijo para todos. Tchau, tchau.